Olá, pessoal. Hoje estou aqui para falar para vocês dos desafios da construção de parceria entre universidade e fabricante de óleos essenciais, com o intuito de desenvolver um estudo clínico que avalie a eficácia dos óleos essenciais nos desfechos de ansiedade, estresse, qualidade do sono e tabagismo em trabalhadores da saúde de um hospital universitário de Belo Horizonte. Os autores, que sou eu, Vânia Cristina da Silva, Vanessa de Almeida, Alejandra Pacheco e Mary Abreu. Contextualizando a importância da saúde de forma integral, existe uma necessidade de produção de evidências científicas das práticas integrativas e complementares da saúde, considerando que esses tratamentos, né, que usam esses recursos, eram baseados apenas em conhecimentos tradicionais para a prevenção de doenças. A Política Nacional de Práticas Integrativas no Brasil foi implementada em 2006 e a Portaria 702 em 2018, incorporando a aromaterapia como uma prática importante no SUS. Com isso, a gente teve a oportunidade de implementar estudos científicos que comprovem a eficácia e segurança desse tipo de terapia. A aromaterapia, esse termo foi criado pelo francês René Maurice Gattefossé, na década de 40, 50, e que significa a junção de duas palavras, né, aroma e terapia, formando a palavra aromaterapia. Em 2000, esse termo ele ganhou um novo significado de aromaterapia científica pelos dois cientistas Daniel Penoel e Pierre Franchomme, por causa dos dados científicos e comprovação laboratorial que foi inserida nesse tipo de terapia. Com relação à saúde do trabalhador, a gente tem dados dos departamentos médicos que revelam um aumento do afastamento dos profissionais de saúde, né, nos últimos anos, devido ao estresse, à ansiedade, à perda da qualidade do sono. Com isso, nós criamos duas perguntas norteadoras para a nossa pesquisa, para o nosso projeto. A existência de eficácia dos óleos essenciais na redução dos desfechos que nós estamos procurando para os trabalhadores da saúde, e quais são os requisitos de qualidade dos fabricantes e fornecedores de óleos essenciais que são necessários para a gente colocar essa prática como a aromaterapia científica. Os requisitos de qualidade, né? Então, a empresa fornecedora dos óleos, ela deve ser certificada com reconhecimento de qualidade em toda a cadeia logística dos processos, desde o cultivo, que é a semente, obtenção dos óleos essenciais, até chegar ao consumidor final, com a garantia de pureza e potência desses produtos químicos, né, dos constituintes dos óleos essenciais. Então, para que a gente tenha sucesso, né, para o nosso sucesso nesse projeto, foi fundamental a construção de uma parceria entre a universidade pública e a empresa de óleos essenciais com todas essas certificações internacionais, a qual a gente fez a parceria com a Young Living. O nosso objetivo, então, aqui é relatar os desafios dessa construção de parcerias entre a universidade pública no Brasil e uma companhia internacional de fabricante de óleos essenciais, né, com qualidade certificada. E esse método foi dividido em 4 etapas. O primeiro, que foi em 2018, com a criação do projeto de extensão, que foi intitulado Atenção à Saúde do Trabalhador, cuidando de quem cuida, com as PICs. Há uma segunda etapa em 2021, que foi o desdobramento do projeto de extensão em um projeto de pesquisa clínica para avaliar a eficácia da aromaterapia. Etapa 3, que é a identificação e seleção de fornecedores de óleos essenciais de grau terapêutico, né, com comprovação de qualidade dos seus produtos, né, para ser considerado uma aromaterapia científica. Isso foi já em 2022. E em 2022 também, a quarta etapa, que foi a efetivação dessa parceria com a assinatura do contrato de fornecimento dos óleos. Nos resultados, a gente elencou, né, uma série de desafios, são 7 desafios aqui, na perspectiva da pesquisa, né, que é a construção de estratégia de busca da literatura, identificação desses óleos com evidências científicas suficientes, identificação dos óleos com as melhores evidências correspondentes aos desfechos que a gente está procurando, o delineamento do ensaio clínico para os óleos essenciais,
os quantitativos de óleos essenciais para utilização em cada braço do estudo, a definição da via de administração mais adequada para aquela população que a gente vai estar estudando, a identificação do local adequado para fracionamento e armazenagem desses óleos, a etiquetagem do produto final com identificação codificada para pesquisa clínica, com garantia de cegamento do estudo, e no aspecto do fornecedor e do fabricante, os desafios foram o controle de qualidade dos óleos essenciais com rastreabilidade desde a semente até o produto engarrafado, a apresentação de laudos técnicos para garantir a qualidade do produto. E, por fim, a redação em idioma inglês, análise dupla checagem do contrato de parceria entre as partes e a logística de fornecimento desses insumos, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil para cá. E a conclusão, né, embora exista no contexto brasileiro uma farta oferta de óleos essenciais de vários produtores e fabricantes diferentes para a prática da aromaterapia familiar, nós estamos propondo um trabalho que possibilita uma prática com rigor metodológico e avaliação mais detalhada da qualidade dos óleos essenciais, algo que é inédito no Brasil e com fundamental importância para a implantação do novo nível, né, o qual pode ser classificado como aromaterapia científica. Então, após a realização desse estudo, a gente pretende também desenvolver outros ensaios clínicos, envolvendo aí, sobretudo, a eficácia comparativa de óleos canabinoides e de outros óleos essenciais também, associados principalmente para pacientes oncológicos. E o nosso agradecimento aqui para a equipe do projeto de extensão da UFMG, a equipe Young Living Brasil e Latinoamérica e Young Living Company nos Estados Unidos, o Comitê Científico Internacional da Young Living em Utah, e um agradecimento especial ao fundador da Young Living em memória, que é o Dr. Gary Young. E muito obrigada a todos pela atenção. Desafios da gestão das PICs nos serviços de saúde. Uma revisão narrativa. As práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, são técnicas do cuidar tradicional, caracterizadas por tecnologias de baixo custo, abordagem integral, enfoque no autocuidado e visão expandida do processo saúde e doença. No Brasil, elas foram institucionalizadas como pauta de saúde pública através da aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde em 2006. Atualmente, essa política contempla 29 tipos de PICs, previstas para serem ofertadas no SUS. No quadro, vemos Reiki, fitoterapia, Xantala e acupuntura como PICs. Elas vêm com uma proposta de fortalecimento dos princípios da integralidade e autonomia do usuário, preconizadas pelo Sistema Único de Saúde. Elas estimulam a criação de alternativas de cuidado frente aos altos custos dos sistemas de saúde para responder aos reflexos da transição demográfica e epidemiológica. E também vem com a proposta de valorizar o saber tradicional e cultura dos países. No Brasil, as PICs estão presentes em mais de 15 mil estabelecimentos nas redes de atenção à saúde, sendo que a atenção primária é responsável pela maioria dos atendimentos. Apesar da aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas ter contribuído para aumentar a visibilidade dessas práticas e também para aumentar o número de serviços cadastrados para ofertá-las, persistem entraves que repercutem ainda na baixa institucionalização da política, como a inexistência de financiamento e carência de profissionais. Também encontramos baixa oferta dessas práticas nos serviços de saúde, apesar de 61% de usuários afirmarem ter feito uso de pelo menos uma dessas práticas durante a pandemia, conforme dados da Observa PICs da Fiocruz. Fatores sociais, econômicos e gerenciais contribuem negativamente para a oferta das PICs aos usuários de forma homogênea e eficaz. Diante desse cenário, pergunta-se: quais são os principais entraves ao processo de implementação das PICs nos serviços de saúde? O objetivo desse estudo é elencar as dificuldades encontradas por gestores e comunidade na implementação das PICs nos serviços de saúde através de uma revisão narrativa. As PICs são consideradas sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos cujas racionalidades consideram a visão integral do ser humano,
não focado na doença, mas sim no indivíduo. As recomendações da OMS são enfáticas para que seus países membros elaborem políticas que considerem a oferta das PICs nos serviços públicos e há um contexto mundial favorável para que elas ocorram. No Brasil, as regiões Nordeste e Sudeste são as que mais possuem estabelecimentos com ofertas de PICs. A implementação dessas práticas tem tido pouco apoio, refletido pelo baixo incentivo financeiro, poucos investimentos em formação e baixa avaliação e monitoramento. O modelo de financiamento das PICs atualmente está atrelado ao bloco de financiamento da média e alta complexidade, sendo uma maneira controversa de repasse, uma vez que ele ocorre com maior expressão na atenção primária. Método: revisão narrativa da literatura, realizada entre maio e setembro de 2022, em bases como BVS e Scopus, com combinação dos seguintes descritores: medicina tradicional, terapias complementares, políticas públicas, política de saúde brasileira. Artigos encontrados nos últimos 10 anos, com texto integral disponível em formato eletrônico, gratuito e na língua portuguesa. Foram selecionados 75 artigos. Foram excluídos 61 artigos devido à duplicidade e não atendimento dos critérios propostos. Para a síntese dos 14 artigos, foi utilizado um quadro sinóptico. Depois da leitura, os fatores foram divididos em categorias tais como organizacionais, educacionais, econômicas e gerenciais. Não foi realizada nenhuma intervenção do pesquisador, apenas síntese dos principais achados. Na leitura dos artigos e documentos, percebe-se que as diversas publicações do Ministério da Saúde ressaltam o crescimento e a expansão das PICs, contrariando a maioria dos autores e profissionais da área, que atuam na atenção primária, que apontam que essa ampliação não trouxe sustentabilidade política e econômica para as práticas. Dos 14 artigos selecionados, 7 apontaram como dificuldades a implementação das PICs, como a precariedade do ensino e a falta de pesquisas nessas áreas. Os outros relacionaram as dificuldades como gerenciais, ao modelo de financiamento, à hegemonia do modelo biomédico, desafios sociais e falta de capacitação como dificultadores. Esses aspectos foram divididos em 5 blocos, como laborais, políticos e econômicos, desafios teóricos metodológicos, organizacionais e hegemonia do paradigma biomédico. Considerações finais. O principal objetivo desse estudo foi atingido: mapear o conhecimento sobre essa ampla questão, o gerenciamento das PICs, através de uma revisão simples da literatura, mas sem uma análise profunda. Diversas publicações mostram o olhar atento dos profissionais e estudiosos da área e suas preocupações acerca da institucionalização dessas práticas. O levantamento pode oferecer uma reflexão para a construção de soluções a partir das dificuldades encontradas e embasar pesquisas futuras que estabeleçam prioridades na construção de estratégias para minimizar ou modificar essas dificuldades na implantação das PICs. Sistematizar e disseminar esses achados podem contribuir para a inserção dessas práticas e políticas, incentivando a pesquisa e formação nessa área, contribuindo também para o pluralismo terapêutico no SUS. Apesar dessas dificuldades categorizadas limitarem o avanço das PICs, percebe-se o empenho de muitos profissionais em oferecer essa forma de saúde e cuidado, distintas do modelo convencional aos usuários do SUS.
Olá, meu nome é Vitória e eu vou apresentar o resumo expandido intitulado Caracterização do uso de PICs na população brasileira. As práticas integrativas e complementares em saúde são produtos médicos e práticas que não fazem parte dos cuidados convencionais. É estimado que aproximadamente 80% da população mundial recorre à medicina tradicional, complementar e alternativa. Esses métodos terapêuticos vão auxiliar na prevenção de doenças e na recuperação da saúde através de tecnologias seguras e eficazes, com realce na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e com a sociedade. No Brasil, as práticas foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, no SUS. Atualmente são normatizadas 29 práticas para que os usuários possam realizar tratamentos. As PICs têm ganhado cada vez mais notoriedade no Brasil nos últimos anos. Conhecer a população que utiliza desses recursos, bem como seu perfil, é essencial para a manutenção da política e promoção das ações. Dados sobre a prevalência de realização dessas práticas pela população brasileira, bem como os fatores associados à utilização delas, ainda são escassos na literatura. Nosso objetivo é determinar a prevalência de utilização das PICs pela população brasileira e os fatores associados a essa utilização. Trata-se de um estudo transversal que utilizou dados coletados da Pesquisa Nacional de Saúde, e nesse estudo foram considerados dados brasileiros com 15 anos ou mais que responderam à questão de utilização de PICs. Foram analisadas diversas variáveis sociodemográficas e relacionadas à utilização das PICs. Também foi realizada a análise descritiva das variáveis estudadas por meio do cálculo de frequências relativas, bem como o teste de Q quadrado, considerando o nível de significância de 5%. A prevalência do uso de PICs no Brasil foi de 5,42%, sendo mais frequente na região norte, seguida da região sul. A região com menor prevalência de PICs foi a centro-oeste. Os fatores associados a uma maior prevalência de utilização nas PICs são ser de sexo feminino, ter 60 anos ou mais, estar divorciado, possuir um nível superior e ter plano de saúde. Quanto à raça, a raça que teve maior prevalência foi a indígena, seguida da amarela. A prática mais utilizada foi a plantas medicinais, fitoterapia e acupuntura. Das pessoas que responderam à questão de utilização de PICs, 55% não pagou pelo tratamento. Contudo, 93,43% desses atendimentos não foi pelo SUS. O quadro de doença que mais se recomenda PICs é para a depressão, seguido de doenças mentais. A PNPIC, ela visa aumentar o leque terapêutico disponível para o cuidado. No Brasil, há poucos estudos com representatividade nacional abordando a temática. Os resultados do estudo indicam que a utilização de PICs no país é baixa. Conhecer a população que utiliza desses recursos, bem como o perfil, é essencial para a manutenção da política e promoção das ações e contribuir para o fomento de intervenções e políticas que incentivem a divulgação das práticas. Para assim, a gente ter uma maior utilização de PICs pela população brasileira, tendo em vista os grandes benefícios que essas práticas podem agregar no processo do cuidar e na manutenção do cuidado. Obrigada. Olá, sou Cristiane, mestranda do curso de Gestão de Serviços de Saúde, no qual apresento para vocês hoje o trabalho Processo de Implementação da Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho em Minas Gerais. Autores: Cristiane Moreira Magalhães Andrade, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Mérina Silva Abreu, Departamento de Gestão em Saúde da UFMG, o Birani Barros Otero, da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional do Câncer, e Eleonora Assunção Moradi Arantes, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Como introdução, a gente descreve que no Brasil o câncer relacionado ao trabalho, desde 2004, é uma doença de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM.
Em Minas Gerais, os dados epidemiológicos são frágeis e não retratam de forma fidedigna o atual cenário. Diversos fatores contribuem para essa subnotificação, destacando-se a insuficiência de ações contínuas, sistemáticas, direcionadas e articuladas com os atores envolvidos. Diante desse cenário, a Coordenação de Saúde do Trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais estipulou como meta a implementação da vigilância do câncer relacionado ao trabalho, de forma que, entre diversas ações, especialmente gerar informações epidemiológicas qualificadas a fim de direcionar ações diversas, voltadas para reduzir a morbimortalidade dos trabalhadores em decorrência da exposição a agentes cancerígenos. O objetivo desse trabalho é descrever o processo de implementação da vigilância do câncer relacionado ao trabalho pela Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador. O referencial teórico destaca-se que o câncer é o principal problema de saúde pública no mundo. No Brasil, há estimativa, de acordo com o INCA, de 625 mil casos novos de câncer para cada ano do triênio 2020-2022. A Organização Mundial de Saúde aponta que 19% dos casos de cânceres resultam da exposição a fatores ocupacionais. E a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, IARC, destaca um conjunto de tipologias de cânceres relacionadas à exposição ocupacionais, destacando-se o mesotelioma, cânceres de pulmão, de bexiga, de mama, de pele não melanoma, sinusal, de rim, fígado, nasofaringe, estômago, laringe, ovário, colo, reto, cérebro e sistema nervoso central, além do trato biliar, tireoide, glândula salivar, ossos, esôfago, linfomas, leucemias, destacando-se a leucemia aguda não linfocítica e a leucemia mieloide aguda. A abordagem desse trabalho foi um método qualitativo utilizando o estudo de caso. Como resultado de discussão, a gente tem em etapas a implementação da vigilância do câncer relacionada ao trabalho no estado de Minas Gerais, inicialmente como primeira etapa, uma capacitação em 2019 com a temática câncer e trabalho, no qual, no primeiro momento, ocorreu a apresentação de temas referentes à vigilância do câncer relacionado ao trabalho por especialistas do INCA e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, no qual contou com todos os participantes. O segundo momento desse evento foi uma oficina para elaboração de planos de trabalho, no qual houve a participação de unidades regionais de saúde específicas, entre elas Belo Horizonte, Montes Claros e Uberaba, no qual a proposta era inicial, que era a vigilância do câncer, fosse implementada nessas regionais específicas. Como segunda etapa, foi feita a articulação com a Coordenação de Vigilância do Câncer da SES-MG para a disponibilização de dados referentes a cânceres inseridos no Registro Hospitalar de Câncer. Como próxima etapa, foi eleito os cânceres prioritários, destacando-se o mesotelioma, e a Unidade Regional de Saúde de Belo Horizonte eleita como piloto, devido ao maior número de empresas que produziam materiais que utilizavam amianto, que é o principal fator de risco para mesotelioma. Com o avanço das ações, houve a expansão para as demais regiões do estado e a inclusão de neoplasias alvos, leucemias, cânceres de bexigas em pintores e linfoma não Hodgkin em agricultores. Como próxima etapa, foi feita a elaboração do formulário de investigação de casos suspeitos de câncer relacionado ao trabalho, a fim de fazer o levantamento organizado e minucioso das informações, especialmente sobre o histórico ocupacional. Outra etapa foi a sensibilização da equipe gestora dos hospitais. Essa etapa foi feita por visitas às instituições, especialmente as especializadas no tratamento a pacientes com câncer, tendo como pauta a vigilância do câncer relacionado ao trabalho, suas estratégias de implementação e a importância do hospital nesse processo. Como próxima etapa, foi feita a identificação dos casos por meio do levantamento de pacientes no Registro Hospitalar de Câncer com diagnósticos de cânceres, elencados como prioritários para a vigilância do câncer relacionado ao trabalho. Feito isso, feita a identificação dos casos, foi realizada a investigação epidemiológica em saúde do trabalhador, realizada pelos profissionais municipais de saúde do trabalhador. Concluídas as investigações, foram feitas reuniões periódicas para a discussão dos casos,
a fim de se emitir o parecer quanto à notificação do caso no SINAM e envolvendo participantes da saúde do trabalhador, entre os quais profissionais municipais, estaduais e o INCA, quando necessário. Como próxima etapa, foi feito um monitoramento mensal das notificações lançadas no SINAM pela Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador, a fim de verificar a análise da qualidade das informações e, se necessário, solicitar as adequações nas respectivas fichas aos municípios notificadores. Como resultado da discussão ainda, a gente tem um impacto nas notificações do SINAM, né? No período entre 2019 e 2021 foram registrados 98 notificações de câncer relacionado ao trabalho, representando uma média de 32,6 casos por ano. Houve um incremento expressivo no número de notificações quando comparado ao período anterior, de 2007 a 2018, em que a média de notificações apresentou 5,3 casos por ano, totalizando 64 casos ao todo. Além disso, até agosto de 2022, há 54 notificações no sistema, superando os 42 registros do todo ano de 2021. E aí, como conclusões, né, a gente destaca que a implementação da vigilância do câncer relacionado ao trabalho possibilitou o estabelecimento de rotinas profissionais, assistenciais e de vigilância, um incremento no volume das notificações dos casos e na qualidade dos registros do SINAM, além do melhor delineamento e execução contínua das ações de saúde e de políticas públicas específicas em prol da saúde dos trabalhadores. E aí nossas referências, destacando especialmente as publicações do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, e nosso muito obrigado. Olá, pessoal! Meu nome é Rafaela Fortes e, juntamente com as senhoras Isabela Borges, Valquíria Faria e Elizabeth Morbeck, escrevemos um resumo, o qual trata sobre a cobertura de procedimentos e eventos de saúde realizados posteriormente à exclusão do beneficiário do plano coletivo empresarial a seu requerimento. Trabalhamos na Aberta Saúde, associação beneficente dos empregados da ArcelorMittal no Brasil. Em 10 de novembro de 2016, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa número 412, que dispõe sobre a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar e de exclusão de beneficiário do contrato coletivo empresarial ou por adesão. A publicação da norma teve como objetivo regulamentar as formas de rescisão do contrato de plano de saúde a pedido do beneficiário titular, estabelecendo um regramento específico para cada tipo de contratação, de forma a garantir transparência, segurança e previsibilidade quanto ao processo de exclusão do beneficiário do plano de saúde. Assim, o presente estudo tem por objetivo demonstrar quais situações estão abarcadas pela RN 412 de 2016 e os efeitos da solicitação de exclusão do beneficiário do plano de saúde à luz do entendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A RN 412 de 2016 se aplica apenas aos contratos que foram celebrados após 1º de janeiro de 1999 ou que foram adaptados à Lei 9.656 de 1998. Além disso, o referido normativo somente é aplicável à solicitação de cancelamento ou exclusão que ocorra por vontade do titular, não se aplicando às demais hipóteses de exclusão do beneficiário do plano de saúde, como, por exemplo, a perda da elegibilidade, inadimplência, entre outros. Nesse sentido, o FAQ da agência dispõe que entende-se que cancelamento, exclusão a pedido somente ocorra por vontade do titular. Sendo assim, não estão incluídos no escopo desta norma os casos de cancelamento, exclusão por óbito, fraude, inadimplência, perda de vínculo de dependência, perda de elegibilidade, entre outros. Ocorre que, embora não esteja expresso na norma, ao nosso ver, a RN 412
também é aplicável a hipótese de encerramento do contrato de trabalho a requerimento do empregado, beneficiário titular do plano de saúde. Foi realizado um estudo bibliográfico e documental com os seguintes normativos: Lei 9.656 de 98, 9.601 de 2000, a Resolução Normativa 412 de 2016, 489 de 2022, o FAQ e a Central de Atendimento ao Consumidor, perguntas e respostas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 7º e inciso 2º do artigo 15º, ambos da RN 412, a solicitação de exclusão do plano de saúde coletivo empresarial pelo beneficiário titular tem efeito imediato a partir da ciência da operadora. Artigo 7º. O beneficiário titular poderá solicitar à pessoa jurídica contratante, por qualquer meio, a sua exclusão ou a de dependente de contrato de plano de saúde coletivo empresarial. Parágrafo 3º. A exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pelas operadoras. Artigo 15º. Recebida pela operadora ou administradora de benefícios a solicitação do cancelamento do contrato de plano de saúde individual ou familiar ou de exclusão de beneficiários em plano coletivo empresarial ou coletivo por adesão, a operadora ou administradora de benefícios, destinatária do pedido, deverá prestar de forma clara e precisa, no mínimo, as seguintes informações: efeito imediato e caráter irrevogável da solicitação de cancelamento do contrato ou exclusão de beneficiário, a partir da ciência da operadora ou administradora de benefícios. Logo, no momento em que a operadora tomar conhecimento do pedido de exclusão do beneficiário titular ou dependente, o contrato do plano de saúde estará rescindido para todos os fins. Deste modo, a operadora não está obrigada a arcar com os custos de procedimentos realizados após ciência da solicitação de exclusão do beneficiário do plano de saúde, a pedido do beneficiário titular, mesmo que o procedimento médico tenha sido autorizado pela operadora na vigência do contrato. Ademais, a ANS consignou que a RN 412 não se aplica a outras hipóteses de cancelamento do plano de saúde, de modo que a conclusão acima não é aplicável nos casos de perda de elegibilidade, inadimplência, entre outros casos. Portanto, os custos de eventuais procedimentos médicos autorizados durante a vigência contratual e realizados após a rescisão contratual nesses casos deverão ser arcados pela operadora. Por fim, a exclusão de beneficiário de plano de saúde em desacordo com a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar configura-se um risco e poderá acarretar a aplicação da penalidade prevista no artigo 100 da RN 489 de 2022.